Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 5 de janeiro de 2025. Em Toretsk, os russos perdem aproximadamente um batalhão por semana. E também vamos falar sobre o teatro de operações. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Reitero para vocês compartilharem, porque quando a gente compartilha, e sempre compartilha, não só para os amigos e familiares, mas pode ser também para o público em geral, sempre existe a possibilidade de alguém novo se inscrever, e isso ajuda a fortalecer o canal. E quero convidar você que assiste sempre, ou assiste isso hoje, só hoje pela primeira vez, a inscrever-se. Você vai receber notificações todos os dias que sair um novo vídeo. E aqui você tem a certeza, aqui somente a verdade. Fake news aqui são proibidas. Inscreva-se. Muito obrigado. O exército russo está tendo muitas perdas em toda a frente, né? Isso é sabido, vocês mesmos já viram isso, que a gente sempre relata aqui, devem ter ouvido e visto em outros canais. Na data de ontem, sábado, fechando o número de baixas desde o início da segunda fase da invasão russa, em 2022, em fevereiro, em 24 de fevereiro, a primeira foi também em fevereiro, mas de 2014, 796.270 baixas que os russos tiveram. Ou seja, talvez a maioria dos exércitos do mundo não tenha esse efetivo, ou tenha menos que a metade desse efetivo. Existem exércitos bem menores. E eles tiveram isso de baixo, ou seja, muitos exércitos em apenas quase 3 anos de guerra. E eles estão tendo um prejuízo humano e material também, de material bélico e logístico em Toretsk, que para eles é uma cidade importante, e eu resolvi falar isso hoje porque a notícia, inclusive da mudança de estratégia deles ali, é muito nova, assim como eles mudaram em Pokrovsk, que perderam muito mais gente. Os russos vêm tentando ali há semanas, há meses, tomar Toretsk, né, desde o início do ano, mas ultimamente eles estavam insistindo muito nessa massa de munição humana, e eles chegaram ao centro da cidade, próximo ao centro da cidade. Só que não conseguiam passar dali e as baixas ali eram muito grandes, né? E eles sempre eram expulsos, mas na realidade eram expulsos porque eram eliminados ali. Ou a Ucrânia explodia os prédios onde eles entravam para fazer como fortificações, ou eram mortos por snipers, etc. Ou seja, eles não conseguiam avançar dali. E semanas já tentando isso. E aí eles mudaram o foco e para que isso estava esgotando a sua força de militar, a sua força de soldados, vamos chamar mão de obra militar, né? E perdendo, eles chegavam a perder a cada semana um batalhão. Eles perdiam por dia aproximadamente entre 100 a 150 soldados, militares, né? Não necessariamente todos eram soldados. Então eram derrotas esmagadoras. E quando eles tentaram flanquear o flanco norte da cidade, eles também foram dizimados pelo fogo de artilharia. Ali basicamente era um grupo grande de snipers que a Ucrânia concentrou e eliminavam todos os ataques que eles faziam, praticamente todos eles morriam nesses ataques. Então eles determinaram que o flanco sul da cidade oferecia melhores condições para flanquear pela direção sul. E o pior ambiente que eles encontraram eram os arranha-céus, ou prédios, né, da cidade, eu chamo de arranha-céus, mas na realidade são prédios de 10 andares, 15 andares máximo. Toretsk é uma cidade, não é uma cidade de grande porte, mas é uma cidade. E aí eles foram tentar, através das vilas de Shebernivka e Leudnivka, que fica na região sul, e Petrilka também. Porque eles são vilas pequenas, né? Não grandes, entre 500 a 1000 casas ou prédios pequenos, né? E as táticas russas ali, eles tentaram
tentaram romper essas defesas nessas vilas através de grupos de assalto de infantaria. Eles se espalhavam e para aí tentar tomar posições dentro desses porões. Mas não tiveram sucesso também, né? As vias e rotas deles acabaram sendo todas cortadas e eles eram eliminados, né? E eles achavam então que eles iriam tomar essas vilas e iam se ocultar nos porões. Normalmente as casas ali no leste da Ucrânia, da Europa, todas elas têm porões, são casas antigas nessa área da Rússia ali. Então eles estavam imaginando usar esses porões da residência das pessoas que não estavam ali, eles iriam se entrincheirar ali. No entanto, Chebernivka ela está em terras baixas, né? E com aí o vetor de ataque russo vinha em terras baixas. Aí vocês já sabem o que dava, né? Em todos os outros exemplos que a gente deu, o avanço, em qualquer região, sempre fracassou. Os ucranianos alvejam o desenvolvimento da tropa em relação ao seu ataque contra a Ucrânia e em qualquer situação, quer artilharia, com drones, ficou muito fácil de detectar ataques mecanizados russos para reforçar o controle de fogo e os ataques mecanizados deles eram eliminados, né? E eles aí, pela região sul, eles não calcularam, tinha também um corredor para chegar na linha final de ataque e eles eliminavam esse corredor topográfico, era um corredor topográfico pela topografia da região e ele se estreitava também à medida que fosse chegando próximo à cidade de Torres. Então foi uma manobra não foi ousada, foi acho que uma manobra não inteligente e eles parece que continuam insistindo. Os ucranianos colocaram em linha tanques de guerra e usaram como artilharia e alvejaram todas as vezes as colunas, grupos de soldados russos, a hora que eles estavam saindo dos veículos blindados para fazer o ataque. Os tanques alvejavam os soldados e alvejavam os blindados. E os blindados tentavam se evadir, os soldados já tinham desembarcado, os drones atacavam o grupo de blindados, né? E os tanques ucranianos atiravam também. Aí eles enfileiravam também os Bradley ucranianos, que com as rajadas de metralhadoras que tem no topo da cúpula do blindado, eles atiravam nos soldados russos recém-desembarcados. Então, graças a essa vigilância, essa coordenação dos drones de reconhecimento dos postos avançados da Ucrânia, eles conseguiram dizimar e fazer uma tragédia quando a Rússia tem perdido muita gente ali e também perdia, como eu disse para vocês, de 100 a 150 militares por dia ali no centro da cidade e na cidade em geral, e agora também nessa outra via que eles tentaram mudar, a mudança de estratégia mostrou-se ser muito negativa e custosa para eles, não só em vidas humanas, mas também em material bélico, tanques de guerra, canhões, obuses, eles perderam muita coisa ali e são perdas também, na minha avaliação, irreparáveis. Eu quero falar um pouco sobre o teatro de operações, onde também ontem, né, os ataques foram maiores em direção a Pokrovsk e Kursk, né, e tem assim bastante novidades interessantes, principalmente em Pokrovsk. Eles não conseguiram avançar nas regiões do teatro de operações, foram ataques que recuaram em todos e tiveram grandes perdas. Mas em Pokrovsk eles atacaram 40 vezes, para tentar entrar na defesa ucraniana. Em todas aquelas 16 vilas que eles atacam mais, fracassaram em todas elas. Todos os ataques foram repelidos e agora, de acordo com as informações disponíveis, as perdas dos russos, sábado, ontem, né, só ali em Pokrovsk foram 365, ou seja, tiveram 365 baixas, né? Perderam 2 veículos blindados, né? E também 4 carros e 2 motocicletas também foram destruídas. Carros, que eu digo, veículos militares, né? E na direção de Kurakiv, né, eles atacaram as posições ucranianas 16 vezes, né?
e tiveram prejuízos muito grandes ali também. Foram ataques menores, então com menos quantidade, mas com muita intensidade cada um. Eles tiveram 125 baixas em Curaçao e perderam 2 veículos blindados de ataque, ou seja, veículos de transporte de infantaria, que foram destruídos ali também, e perderam 2 veículos militares, né, que não são blindados, né, e perderam 3 motocicletas nessa região aí também, e também um canhão deles foi destruído. E Kursk foram repelidos 30 ataques, uma quantidade grande também, e ele fez ataques aéreos na região de Kursk, os russos fizeram com 19 bombas guiadas e 265 tiros de artilharia contra as tropas ucranianas, mas também não tiveram sucesso. A Ucrânia continua onde estava. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Eu conto com você. Inscreva-se no canal. Dê um like e compartilhe com as suas redes sociais. Aqui, somente a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.